E foi o que Abraão demonstrou, foi o que Davi falou aqui em Salmos, e é o que continua sendo até os dias de hoje. Ele é tudo o que nós precisamos. Falando um pouco sobre Jacó também, quando os filhos de Jacó ali, saindo de Siquém, quando é uma história longa, não vamos estar aprofundando, mas quando tem ali um episódio em que eles acabam fazendo um massacre ali, matando os homens de Siquém, e eles têm que fugir daquele lugar, Abraão manda todas as pessoas que estavam naquele acampamento largarem todos os seus deuses, largarem toda a sua idolatria, mandando de novo, larga tudo para trás e vai no que Deus está te dizendo. A Bíblia tem diversos casos de que é Deus mandando deixar coisas para trás, focado no que Cristo está te falando nesse momento e seguir para frente, seguir a palavra dele. Foi o que Abraão fez, o que Davi falou, o que Jacó falou e continua sendo até os dias de hoje. Abraão mais para frente também vai ter ali um episódio que todo mundo sabe, que talvez seja mais marcante da vida de Abraão, quando Deus pede ali o sacrifício de Isaac. Pede para que Abraão estivesse sacrificando Isaac. Você acha que foi fácil para Abraão ir até o holocausto, colocar ali Isaac, entregar Isaac para Deus? Você acha que foi fácil para Abraão fazer isso? Por mais que hoje a gente saiba que Abraão não ia perder de fato o filho dele, era mais uma prova de fé. Mas Abraão passou na prova de fé, porque ele estava disponível. Abraão estava disponível a largar tudo, a largar o próprio filho. Largou os pais e estava disponível a largar o próprio filho. Hoje em dia tem muitas pessoas, não só hoje em dia, mas sempre foi assim. Tem muitas pessoas que querem frequentar a igreja, que querem mais de Jesus, mas não estão dispostos a largar nada. A primeira coisa que aparece ali, que é para contrariar um próprio desejo, elas talvez deem um passo para trás. E é exatamente isso que a gente vê hoje, para não fazermos. Vai ter momentos que vai dar vontade de andar para trás. Não só no sentido de recuar, mas no sentido de temer o que está diante. De não querer deixar coisas para trás, de não querer deixar pessoas para trás. Mas com Abraão foi exatamente isso também. Com certeza Abraão não queria deixar sua família para trás, sua cidade para trás, sua rotina, sua vida para trás. Mas por amor a Deus, por obedecer a palavra de Deus, Abraão largou tudo isso e foi até Canaã. Ainda assim, quando chegando em Canaã, a vida de Abraão fosse fácil lá, pelo menos, vamos dizer assim, muitas pessoas poderiam dizer, valeu a pena. Ele largou muitas coisas, perdeu muitas coisas, mas ganhou uma vida mansa, uma vida tranquila. Mas se a gente caminhar alguns versículos para frente só, versículo 10, capítulo 12, diz, e havia fome naquela terra, e desceu Abraão ao Egito para penetrar ali, porquanto a fome era grande na terra. Abraão largou tudo, largou a sua comodidade, largou ali sua família, largou sua rotina, largou sua vida, e chegando numa terra que Deus indicou, ele, o primeiro impacto, a primeira impressão ali que ele tem naquela terra é que a terra estava passando por uma fome. A gente vai ver Abraão passando por diversos problemas. Aqui no Egito mesmo, onde Abraão vem para buscar alimento, o faraó vai querer tomar a esposa de Abraão, e vai ter ali, Abraão, na verdade, ele vai falar que a esposa dele era irmã dele, porque ele estava com medo do faraó fazer alguma coisa com ele. Abraão vai receber uma promessa de que ele ia receber um filho, que é Isaac, mas demora muito tempo para Abraão estar recebendo essa promessa, o cumprimento dessa promessa. E Abraão vai e tem um filho com Agar, que nasce Ismael, e uma grande confusão nasce a partir daí, que dura até hoje. Se a gente for ver as guerras que tem lá no Oriente, começou aqui com Isaac, Ismael. A vida de Abraão não foi fácil, para resumir. A vida de Abraão não foi fácil. Ele largou tudo.
E chegando lá, enfrentou muita dificuldade ainda. Mas a partir de Abraão nasceu o povo de Deus. Abraão passou por dificuldade. A vida de Abraão não foi fácil, mas ele rejeitou tudo por amor a Deus. E a promessa de Deus para a vida de Abraão foi que, independente do que estivesse acontecendo, Deus iria abençoar Abraão e abençoar os que abençoarem a ele, e amaldiçoar os que amaldiçoarem a ele, e nele serão benditas todas as famílias da terra. Foi isso que Deus prometeu para Abraão. Versículo 2 ainda diz: E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abraão sofreu, Abraão teve que largar tudo. Mas por amor à palavra que Deus enviou a ele, ele seguiu. Não só dessa vez, mas em toda a sua vida. Abraão seguiu, Abraão foi um exemplo de fé. E ele seguiu. E hoje, o apelo para finalizar a mensagem é exatamente isso. Que a mesma fé que Abraão teve, que a gente tenha também. Não só colocar Abraão num pedestal, num outro patamar que a gente. Mas a mesma fé que Abraão teve, a gente pode ter também. O que a gente está fazendo na Terra? O que a gente está fazendo na nossa vida? Qual é o sentido da nossa vida se não for ir aonde Deus está? Se não for ir aonde Deus está nos indicando ir? A gente vai ficar andando em círculos a vida inteira e nunca vamos chegar no objetivo. A gente pode rodar o mundo inteiro, mas se a gente não seguir o que é que Deus está nos indicando para fazer, o que é que Deus está nos mandando fazer, a gente vai continuar sempre nesse limbo e nunca vamos encontrar o verdadeiro objetivo da nossa vida. A gente vê sempre vídeos, depoimentos de pessoas que não acreditam em Deus, dizendo que não tem sentido a vida. A vida não tem sentido. Agora pense na vida de Abraão, se ele não tivesse aceitado o que Deus indicou a ele fazer. Abraão continuaria vivendo ali a mesmice da vida dele, continuando cultuando a ídolos, continuando na sua vida, e ia morrer, e a vida dele tinha sido aquilo. Mas por dizer sim à palavra de Deus, Abraão é lembrado até hoje como o pai da fé, como o pioneiro do povo de Deus, como sendo a pessoa que, a partir dele, nasceu o povo de Deus. Se hoje nós tomarmos a decisão, eu não vou falar tomar a decisão de aceitar Jesus, mas se hoje a gente tomar a decisão de cumprir sempre a palavra dele, buscar cumprir sempre a palavra dele, a mesma promessa que Deus fez para Abraão, de que estaria com ele todos os dias, é a mesma promessa que ele tem para nós. Que ele vai nos indicar o caminho certo a estar seguindo, que ele vai estar conosco no caminho que nós formos seguir. É a mesma promessa. Se hoje nós tomarmos a decisão de não importa o que for, não importa o que seja, mas a gente largar por causa dele, por causa de Deus, a promessa é a mesma. A promessa que Deus fez a Abraão é a mesma que ele faz para nós hoje. Que se nós formos fiéis a ele, ele será fiel conosco da mesma maneira. Ele irá estar conosco todos os dias da nossa vida. Vamos deixar ele tomar o controle da nossa vida. Vamos deixar ele nos indicar o que fazer, como fazer, onde fazer. E dizer sim. Não importa o que é que ele está dizendo. Se é para ir para um lugar, se é para começar um novo ministério, se é para fazer uma nova obra, se é para largar sua vida antiga, se é para sair do comodismo, se é para se levantar para cumprir o ID. Eu não sei o que Deus está te falando nesse momento. O que é que o Espírito Santo está colocando no seu coração nesse momento. Mas que independente do que seja, que você diga sim. Que você diga assim, com a mesma ousadia que Abraão teve, com a mesma fé que Abraão teve. E a promessa que Deus fez para Abraão, de sempre estar ao lado dele, é a mesma que ele faz para nós hoje. E que nós estejamos sempre ao lado de Deus, caminhando ao lado dele, cumprindo os propósitos da nossa vida ao lado dele. E ele é fiel para estar conosco. Senhor, nosso Deus, neste momento, Pai, eu quero estar te pedindo para que, independente do que seja, independente do motivo, da ocasião, mas que se o Senhor nos mandar fazer algo,
que nós estejamos disponíveis a dizer sim à tua palavra. Que nós não fiquemos presos às coisas do passado, que nós não fiquemos presos às nossas vontades, aos nossos desejos, mas que nós estejamos disponíveis a dizer sim à tua palavra todos os dias. Que a cada dia que o Senhor nos disser para fazer algo, que nós estejamos disponíveis, que nós nos levantemos hoje para fazer um grande avivamento na nossa nação, um grande avivamento na nossa vida e na vida das pessoas que estão ao nosso redor, e cumprir o ID, e cumprir os seus propósitos para a nossa vida, independente do que esteja acontecendo, independente do que nós tenhamos que rejeitar, independente do que nós tenhamos que negar, para seguir o teu propósito para a nossa vida, para seguir a tua palavra na nossa vida, que nós tenhamos a mesma ousadia, a mesma fé que Abraão teve de dizer sim para a sua palavra, independente do que aconteça, independente das circunstâncias, se elas vão ser boas aparentemente ou não para nós, mas que nós estejamos com o nosso coração aberto e dissemos sim para a sua palavra, cada dia mais essa fé, cada dia mais essa certeza, cada dia mais essa convicção. É isso que eu te peço hoje, em nome de Jesus, amém.